quando eu tô assim, muito cansada, eu venho no sol quente para casa, nessa correria, eu digo, não, vou desistir, não dá não. Tudo que eu faço é com muito amor, eu faço, eu que entrego, sabe? Eu sou tudo. Que é um trabalho tão bonito e tão que a gente faz com tanto amor. Nossa terra pátria amada tem uma rica cultura. Muita gente sobrevive da terra da agricultura, do trabalho, do suor, batalhando com bravura. Eu quero chegar tanto aqui para colocar mais agora na reforma. Tem o povo da verdura, que trabalha todo dia. Tem a turma do crochê, que trabalha com alegria. Tem até Casa do Mel, com café e poesia. O turismo, quem diria, chegou em nossa cidade. Esse empreendedorismo vem chegando a novidade. A Bodega Agroecológica, produtos de qualidade. Tem grande variedade de doces para escolher, feito sempre com carinho. Para mim e para você, aqui o povo não para, sempre quer empreender. Tem o doce para vender, bastante variedade. Bolo para aniversário, tudo em boa qualidade. Quem quiser encomendar, é só dizer a quantidade. No sítio ou na cidade tem a boa freguesia. Vamos juntos conhecer delícias da Dona Tia, o Wilma e também Cecília, sempre na mesma alegria. Eu já fazia bolo, mas assim, era esses bolo normal, eu usava aquela cobertura que era feita de ovos, né? Não, aí resolvi fazer um curso, né, para mim poder aprender como era que mexia com chantilly, que eu não sabia. Antes eu só fazia aquele glacê que era feito com as claras dos ovos. Assim, mas eu não tinha noção de como estruturar o bolo. Eu não sabia de nada disso. No curso foi que eu aprendi, mas eu fazia massa. Já fazia massa normal, mas a cobertura eu fazia com esse glacê, que era feito com as claras dos ovos. Era o tradicional, que a gente fazia antigamente, que era o que usava. E não tinha aquela estrutura que precisava de molhar o bolo, que precisava de prensar, de ir para a geladeira. Nada disso eu sabia. Então, por isso que eu fui fazer o curso para mim poder aprender, né? Os doces eu não fiz curso para mim fazer os doces. Oi. Os doces, uma pessoa me pediu uma encomenda de 200 doces. Aí eu disse, Crislaine, a menina pediu uma encomenda de 200 doces. Só que eu nunca tinha feito doce na minha vida. Aí eu disse, Crislaine, eu liguei para a Crislaine, eu não vou pegar porque eu não sei fazer. Aí a Crislaine disse, não, mãe, nós vamos pegar, nós olhamos na internet. Aí do mesmo jeito eu fiz, fiquei bem 2 dias olhando os vídeos na internet. Aí peguei a encomenda dos doces e fiz os doces para ela e deu certo. Não fiz curso para fazer os doces. Na verdade eu queria fazer o curso.
Mas quando eu fui saber o preço do curso, para mim fazer os doces, era R$700. Então eu não tinha como pagar para fazer o curso, porque é R$700. Aí fui aprender na internet, eu disse, vou fazer, se não der certo, ela tinha me pedido o bolo e os doces, vou tentar, se não der certo eu explico a ela. Mas deu certo. Eu fui uma pessoa que eu não sabia fazer bolos. Eu não sabia fazer bolos de nenhuma qualidade. Quando eu queria comer um bolo, meus filhos queriam comer um bolo, eu pedi a Milene, minha vizinha, para fazer um bolo, porque eu não sabia. Aí foi devido à minha doença, né, que eu descobri há 8 anos atrás que sou diabética tipo 1, pela necessidade, devido à medicação ser muito cara, e eu não tinha condições de pagar. Aí me veio a ideia, comecei pelos din-din. Primeiro comecei a fazer os din-din, aí ia vender nas ruas para comprar a medicação. Aí depois a minha irmã disse assim, Wilma, por que você não começa a fazer bolos normais, bolo para vender? Aí me deu a ideia, aí comecei a pesquisar na internet e comecei a fazer bolos vulcões, os bolos normal, bolo de laranja, bolo de ovos, bolo simples, né? Aí o pessoal gostava muito da minha massa, gostava muito do meu recheio e ficava me incentivando a fazer bolos de festas. Aí minha irmã pagou um curso para mim de confeiteira em Natal, fiz o curso e comecei a fazer bolos de festa. E o pessoal começou a gostar, sabe? Valorizou muito meu trabalho, disse que minha massa era muito boa, que gostava muito. E aí eu comecei a sentir prazer por fazer bolos, né? Bem, desde pequena eu sempre gostei de estar perto, né, da minha avó quando ela fazia os bolos. E ali era sempre uma diversão, né? Estar junto dela, nunca deixava fazer nada, né? Que vó, quem conhece vó sabe como ela é. Ela nunca deixava, né, eu participar. Só que quando mãe fazia, ela já deixava, né? Quando era mãe que fazia os bolos, ela deixava eu participar. Então, desde pequena, eu já tinha, né, essa vivência de, tipo, a minha avó faz bolo, minha mãe faz bolo. Minha bisavó também fazia bolo, né? Teve o primeiro café da cidade, foi o dela, inclusive. E aí, quando eu cresci, eu sempre fazia doces, eu sempre gostei de fazer doces, né? A comida não, a comida nunca foi meu forte, assim, cozinhar, almoço nunca foi. Mas a sobremesa sempre gostei de fazer. E aí, quando eu cresci, né, eu lembro que eu tive outros trabalhos, só que eu sempre gostei do atendimento ao cliente. Só que eu queria algo que fosse meu, onde eu pudesse fazer os meus próprios horários, onde eu tivesse o controle, né, ali do meu negócio. Então foi quando eu decidi empreender com os doces. E eu lembro bem, quando eu comecei essa jornada do empreendedorismo, foi lá em Mossoró, onde depois, né, que eu tive a minha filha, e aí eu queria me sentir de alguma forma independente. E como eu fazia os doces muito bem, né, eu sempre fazia nos almoços em família e todo mundo elogiava, eu vi ali uma oportunidade de juntar com o que eu gostava e com o que eu podia fazer em casa, né, perto da minha filha, que eram os doces. A rotina é o que é mais difícil, viu, Mariana? Porque é difícil mesmo, porque eu cuido de mãe. Então, eu passo o dia lá. Aí uma pessoa me pede um bolo, tipo, se for um bolo para um dia, pronto, que nem hoje eu peguei um bolo para hoje mesmo, né? Eu peguei o bolo, mas tá lá no congelador. Eu peguei porque era uma pessoa da minha família, mas tá lá no congelador. Mas se fosse mesmo para uma pessoa de fora, que nem eu peguei de 10 horas, eu não tinha pegado. Porque vai lá que desse alguma coisa errada. Aí o cliente não ia entender que eu peguei esse bolo de 10 horas e de 5 horas da tarde desse alguma coisa errada. O cliente não ia entender. Mas assim, como é para casa, eu fiz o bolo. Aí assim, a rotina é muito difícil porque assim, eu cuido de mãe. Quer dizer, eu vivo praticamente lá em mãe, eu moro praticamente lá. Venho, de manhã eu vou para lá, me acordo umas 6 horas, vou embora para lá, fazer as coisas para ela. Aí se eu tenho um bolo, já pedi, que é tipo de ontem, que a pessoa me pediu à noite. Aí eu venho para casa, negócio de 8 horas, faço a massa dos bolos, deixo esfriando, faço o recheio, aí vou fazer o almoço lá. Aí quando eu termino de fazer o almoço, aí venho para casa prensar o bolo, aí volto para lá de novo para dar o lanche dela da tarde, aí venho para casa, ajeito o bolo, enfim, essa correria o dia todinho. Tudo assim é questão de organização. Tudo eu acho, tudo eu organizo, tudo eu planejo.
Se eu tiver um bolo para amanhã, eu já estou planejando uns 2 dias antes. Eu planejo as massas, eu planejo o recheio, eu deixo tudo guardado, tudo separado. Planejando dá tempo para tudo. Assim, fica muito sobrecarregada. Se eu disser a você que eu tenho uma qualidade de vida, eu não tenho. Eu não tenho uma boa qualidade de vida, porque eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho fora, eu quem lavo, quem passa, eu arrumo, quem faço tudo. Mas tudo é questão de organização. Se organizando, a gente tem tempo para tudo. É difícil, né? Assim como em tudo, todo mundo tem o seu difícil, então a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Ao mesmo tempo que é muito prazeroso empreender dentro da nossa casa, perto dos nossos filhos, dos nossos familiares, a dificuldade é muito grande, né? Porque não é só um espaço seu, você tem que saber driblar, né? Ali com a família e com o seu negócio. O bom é poder estar perto deles, fazer os nossos próprios horários, mas o ruim é isso. É o separar que não tem, é complicado um pouco, né, com a família e com o negócio. Às vezes a criança não entende que não pode estar ali em certas horas ou situações, mas a minha criança, ela é bem comportada, então ela super entende e ajuda demais, com certeza. Às vezes você cobra um preço e as pessoas não entendem que hoje, para você comprar os produtos, é muito caro. Tudo isso, você vai, pronto, eu vou ali em Mossoró, eu compro 4 coisinhas, quando eu mando somar, dá R$500, R$600. Então, aí às vezes tem pessoas que pedem, tipo, um bolo, quando eu passo a minha tabelinha, diz, tá muito caro. Aí fica assim, né? Não entendem muito o que é que tem por trás, pois né? é. Até o produto chegar Até lá o produto pronto, chegar lá pronto. Né? É muita correria mesmo. A questão da minha saúde, meu problema. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô... Já aconteceu vezes de eu estar decorando bolo e de eu ter uma crise de hipoglicemia. Ficar toda me tremendo, fica com um arroxo na cabeça, que são os sintomas de quem é diabético, que tem hipoglicemia. Aí ali eu paro, aí como um doce, aí espero um pouco, quando eu passa, volto tudo normal. Já teve vezes de eu estar na rua vendendo Didi, teve uma vez que eu caí. Tive uma crise de hipoglicemia e eu caí, fiquei sentei na calçada, aí peguei o isopor. Eu até me emociono quando eu falo, porque foi tudo muito difícil para mim. Já teve o dia do início da minha doença, de chegar o dia de eu precisar de uma adoçante e eu não ter condições de comprar uma adoçante. Eu vivi de doações. A minha família, os meus amigos, meus vizinhos, me doavam uma fita, me doavam uma insulina, sabe? Eu vivia de doações. E assim, foi isso que me deu força, foi isso que me deu coragem. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, que tenho Deus no meu coração, que Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. É quem me segura, quem me mantém de pé. Porque sem Deus, se não fosse Deus, eu não seria hoje quem eu sou. O cliente chega na sua casa e pega aquele bolo bem bonito, né? Pronto. Sim. Mas a gente nem sabe a história que foi para aquele bolo ficar pronto. E todo o já teve assim, às vezes a gente se estressa porque tem dia que você não está num momento bom. Já teve cliente que veio aqui já pegar uma vez um produto e ela veio dizer para mim que meu produto estava muito caro. Aí eu disse, olha, você não é obrigada a levar o meu produto. Você só leva o meu produto se você quiser. Mas tudo que essa embalagem que você está levando, eu comprei. Esse produto que está aí dentro foi eu que fiz. Eu gastei o meu tempo, eu gastei o gás, eu gastei a energia, eu gastei tudo. Para chegar a esse valor, eu tive um custo, um gasto que você não sabe. Se você não quiser levar o meu produto, não tem problema, eu lhe entendo. Agora, colocar preço nas minhas coisas, eu não admito. Eu não admito que ninguém coloque preço nas minhas coisas, porque tudo é feito com muita dificuldade. E muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu sempre procuro dar aos meus clientes o meu melhor. Eu trabalho com produtos de boa qualidade para oferecer um produto de boa qualidade para o meu cliente. Eu tenho muita dificuldade em encontrar os meus insumos aqui, porque aqui a gente não tem uma loja específica, né? A gente não tem, infelizmente, uma loja específica que venda produtos que a gente possa comprar, né? Insumos que a gente possa comprar. Então a gente sempre tem que se deslocar para outra cidade. Sempre ou é em Patu, ou em Janduís, ou em Mossoró. Porque em Mossoró onde a gente encontra tudo, né? O chantilly, o chocolate em pó. A gente acha leite condensado, farinha, ovos, o normal, mas o que realmente a gente precisa para ter qualidade nos nossos produtos, né, a gente não acha aqui. Então é muito difícil, porque além de ser difícil de você não ter, muitas pessoas, né, não têm um transporte de ir
você tem que depender de outras pessoas, você tem que pagar um pouco mais caro para aquele produto chegar até você. E entra também a questão de que a população, às vezes, né, não é todos, mas a grande maioria não entende o preço que a gente coloca no nosso produto, porque não sabe o que está por trás, o que a gente passa para poder chegar com aquele produto ali bem lindo, saboroso, gostoso para eles. Só quem realmente faz sabe as dificuldades, né? Eu acho que aqui a gente precisa de pessoas que possam ter essa coragem de empreender no ramo da alimentação, né? Com esses insumos, trazendo esses insumos para nos oferecer, porque é uma via de mão dupla, né? A gente compra aqui e a renda fica aqui na cidade, não a gente não vai ter que se deslocar para outra cidade. Eu acho que está faltando isso. Mais dos empreendedores mesmo da cidade. Aí muitas vezes eu vou dormir de 1h da manhã, porque as pessoas acham também que é fácil. Não, eu pedi, da hora eu tenho que estar pronto. Não, mas eu vou dormir de 1h, me acordo de 4 horas, para quando chegar aquele horário, aquelas coisas tá pronto. Não é fácil não. Mas tá na luta. Tô na luta, né? Pelejando. Eu já disse a Crisaine, quando você se formar, que arranjar um emprego, aí eu não vou mais, eu vou parar a minha carreira. Aí ela diz, não, mãe, não é para parar não. Conquistei muita coisa, assim, através dos bolos. Porque se não fosse os doces e os bolos, eu acho que eu não teria metade do que eu tenho. Porque, assim, um salário mínimo, hoje em dia, para você sobreviver com um salário mínimo, é impossível, é quase impossível. Porque a gente que é mãe de família, que tem filhos, a gente tem que se virar com outras coisas, com outros quebra-galhos. Porque se for para viver somente do salário que você ganha, é impossível, não tem como. Não tem como. E eu sou uma pessoa assim, que sempre fui muito batalhadeira. Eu tento me virar de um jeito e do outro. No final de semana que eu não tenho bolo, eu invento sobremesa para vender. Eu vendo os dindim, eu faço um bolo, faço um brownie, faço bolo de pote. Quando eu vou aos eventos fora, capacitação fora, eu levo os meus doces para vender lá, as pessoas, sabe? Eu sempre tento me virar, sempre tudo que eu olho, eu vejo com um olhar empreendedor. Toda festa que tem, eu fico pensando, poxa, eu poderia sair para vender. Aí eu não tenho barraca, não tenho nada, mas às vezes eu falo com o Tarcísio, peço a Tarcísio sempre me ajuda, ele sempre me dá uma mesinha, uma barraquinha, sempre eu tô ali presente, sempre eu gosto, sabe? E as pessoas gostam demais do meu produto e eu, assim, sempre vendo muito bem, muito bem. Graças a Deus. Eu já empreendi em outros ramos também, sempre dentro da alimentação. Eu já trabalhei com açaí, trabalhei com bolo, só com brownie. Hoje eu trabalho um todo, né? Assim, com a confeitaria, que é vários tipos de doce, bolos, sobremesas. Mas eu já empreendi com sanduíche também, a gente já empreendeu com sanduíche artesanal, só com açaí, sempre dentro da área da alimentação, que é uma área que a gente sempre gosta. Eu comecei de fato a empreender quando eu estava fazendo um curso lá em Mossoró, e eu levava empadas para vender só dentro da sala. Foi aí que eu comecei a empreender, né, lá em Mossoró. E eu tive que voltar, vim pra cá de novo, arranjei outros trabalhos, mas sempre ficava naquela de tipo, eu tenho que ter meu negócio, eu tenho que ter meu negócio. E eu sempre achei que o fazer doces, pelo menos pra mim, sempre foi uma questão de dom. Então aí eu tinha que despertar em algum momento com esse meu dom, eu tinha que dar continuidade a ele. E eu ficava muito triste quando eu tava nos outros empregos, que eu tinha que estar só pelo fato de ter uma renda, mas eu não gostava de estar ali. Isso me deixava muito angustiada. Aí foi quando realmente, né, eu decidi focar nos meus doces. E aí, enfim, estou aqui tentando construir, né, essa caminhada, que é um pouco longa, mas no fim é prazer.
quando eu tô assim, muito cansada, ver um sol quente pra casa nessa correria, eu digo, não, vou desistir, não dá não. Mas assim, Crislaine faz faculdade ainda, né? E precisa muito de mim. Então, é mais por conta dela, porque você sabe que se você morar fora, você já morou, você sabe como é, os gastos, são muitos gastos, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, é uma ajuda pra mim ajudar ela. De certa forma. Até motivando ela também. Sim. Quando eu não sei, se uma pessoa me pede um bolo que eu vejo que o bolo é difícil, aí eu ligo pra ela e digo, esse bolo é assim, como é que eu faço? Eu vou pedir a opinião dela, porque ela tem outra cabeça, aí ela vai dizer, mãe, você faça assim, desse jeito. Então, de certa forma, ela também lhe apoia muito, Me apoia sim, me ajuda. Quando ela tá aqui, ela me ajuda nos doces, ela me ajuda em tudo. Aí, agora, falando em Crislaine, lembrei que recentemente foi as fotos dela, né, de formatura. Foi Como sim. é que foi pra você aí, tá naquele momento ali, Carol já formada, Crislaine quase beirando também a formatura. É uma alegria muito grande, né? Porque um orgulho, porque hoje em dia é muito difícil para criar os filhos, você sabe como é. E os filhos precisam querer. E graças a Deus, minhas duas filhas, todas duas quis. Carol já tá formada, tá trabalhando. E Crislaine, daqui pro final do ano, se Deus quiser, ela tá se formando também. Pois é, eu acho que é muito disso. A gente, como você disse, a gente cria os filhos, né? E quando cria os filhos, a gente tem que se movimentar nos 30. Nos 30. Né? Sim. Se adequar de toda forma possível para poder dar a eles o sustento. Não, aí a Carol, quando tá precisando, mãe, eu quero que você venha hoje pra cá, passar a semana. Porque às vezes a mãe de Diogo vem pra cá e fica com a mãe dela também. Aí eu tenho que ir para Mossoró para ficar com a menina de Carol para poder ela ir trabalhar, porque tem que ajudar, né? Porque se ela for faltar o trabalho uma semana, aí ela pode perder o emprego dela também. Mas aí quando eu vou, eu levo a fé comigo. E é? Levo sim, mulher. É assim, toda vida que eu vou passar a semana, então eu levo mãe comigo. Tenho o meu filho, Gabriel, de 16 anos, que ele me ajuda. No final de semana, na semana não, porque ele estuda e eu não quero, assim, desfocar ele dos estudos. Mas no final de semana ele faz as minhas entregas. Eu faço as coisas e ele faz as minhas entregas. Quando ele não pode fazer, eu mesmo faço. Camilo também, às vezes, me ajuda. Também não é sempre, mas quando ele pode, também ele me ajuda. E com a questão da produção, é só eu sozinha. Só eu sozinha, não tenho ajuda de ninguém. Mas você sente essa rede de apoio deles? Sinto, sim. Rede de apoio. Porque, de certa forma, é uma motivação para continuar, né? Sim. Então, acho que se eu dissesse assim, o que lhe motiva a não desistir, apesar dessa labuta, né? Dessa coisa árdua que é... São meus filhos, minha família. Eu faço tudo por eles. Tudo. Família pra mim é tudo, né? Exatamente por causa dela que eu decidi empreender, né? Pela minha família. Que eu quero dar uma qualidade de vida melhor pra minha família, pra minha filha. É muito importante esse apoio deles, né? É de suma importância. Principalmente quando você é pequeno, né? Porque muitos não acreditam, mas só você que acredita em você. E você tendo o apoio é de suma importância. E uma das coisas mais principais, esse apoio, tanto físico, emocionalmente. E é isso, pra minha família é tudo. Nas mãos de quem faz com amor, aos nossos olhos, parece até uma coreografia de balé. Intimista, delicada e saborosa. É a grande realização do meu sonho. Eu tô aqui, né, no meu ponto, mas ainda não está do jeito que eu sonhei, que eu pedi a Deus, mas já é muita coisa comparada a quem não tinha nada, né? Então isso aqui é um grande sonho. E com certeza é só um passo dos mais outros passos que eu tenho certeza que eu vou dar na minha jornada. Que eu não sonho pequeno, eu sonho muito grande. E eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar tudo o que eu sonho pra mim.
Para muitos, esse momento aqui da gente hoje pode não parecer nada, mas eu já sonhei com esse momento. Eu já falei para minha irmã, disse, um dia vocês vão me ver passar na televisão. Vale, agora quem tá Vocês vão me emocionada sou assistir, vocês vão me assistir. Aí eu disse para ela, minha irmã, tudo que eu sonhei, tudo que eu pensei um dia está se realizando. Por mais simples, você acredita que um menino veio lá em casa, fez uma filmagem para mim, mas para mim aqui isso aqui é um momento grandioso. Para mim isso aqui significa muita coisa. Para as pessoas pode não ser nada, mas para mim é tudo. Eu já sonhei com esse momento. E eu sonho ainda mais. Ainda mais, eu sei que eu vou conseguir e eu sei que eu vou ser uma grande pessoa no futuro. Atualmente, a cidade de Messias Trajano registra um quantitativo de 86 microempreendedores individuais ativos, sendo 22 mulheres. Em média, 38 mulheres trabalham informalmente. Entre elas, temos crocheteiras, artesãs e boleiras. Tá, meu Deus, já é 10 horas, eu vou fazer o almoço. Aí eu disse, vou deixar o bolo no forno, vou ajeitar o almoço. Quando cheguei lá, mãe, esqueci do bolo. Quando eu me lembrei do bolo, que corri, quando eu cheguei o bolo tinha queimado. Foi prejuízo, tive que jogar a massa e fazer outra massa de novo. É, sim. Ai, Jesus. Essa parte ninguém vê. Isso o cliente não sabe. Não, sabe não. O cliente sabe Pois é, tudo. mas muitas vezes a gente perde.